Então, começando a nossa aula de pesquisa operacional, vamos fazer um exemplo de aplicação para o método de solução gráfica. Sou o professor Lucas Thiago, sou mestre em administração e vou conduzir essa aula com vocês. E para fazer esse exemplo da solução gráfica, eu fiz aqui um exemplo que é da produção de saladas de frutas no restaurante Solitário. O restaurante Solitário oferece aos seus clientes saladas de frutas que são feitas com melão e maçã. Na primeira semana do mês, a equipe da cozinha utilizou 20 melões e 4 caixas de maçã para produzir 230 saladas de frutas. Na segunda semana do mês, a equipe de cozinha utilizou 17 melões e 5 caixas de maçãs, produzindo 180 saladas de frutas. Sabemos que para as próximas 3 semanas o restaurante Solitário só tem 12 caixas de maçã no estoque. Para as próximas 2 semanas ele só conta com estoque de 38 melões. E o estoque só será reposto quando acabarem as frutas. Em vista dessas condições e da previsão de demanda para a terceira semana do mês, o chefe de cozinha decidiu utilizar 5 melões e 3 caixas de maçãs. A partir da decisão do chefe e das informações dadas, determine o número de saladas de frutas que serão produzidas na terceira semana do mês, utilizando o método da solução gráfica. Ou seja, o exercício deu restrições aqui pra gente, ó. Ele falou que na primeira semana do mês teve uma condição com 20 melões e 4 caixas de maçãs, resultando em 230 saladas de frutas. Na segunda usou 17 melões e 5 caixas de maçãs, produzindo 180 saladas de frutas. Para as 3 semanas seguintes só tem 12 caixas de maçã no estoque. E para as 2 semanas seguintes tem 38 melões. Vamos lá então, ó. X1, essa é o começo da nossa resolução. Melão nós vamos chamar de X1. Caixa de maçã nós vamos relacionar com a variável X2. E aí vamos começar a montar nossas restrições. A primeira restrição vem que 20x1 mais 4x2 é menor ou igual a 230. Lá da primeira semana. A restrição da segunda semana é de 17x1 mais 5x2 e deu 180 saladas de frutas. Por que menor ou igual? Porque não tem como ser maior do que isso. Você produz 180 ou menos do que isso, se errar lá no processo produtivo. Aí, a parte dos melões, a gente sabe que com 2 semanas vai ter no máximo 38 melões. Pode estragar algum, por isso que menor é igual. Daí a gente tem que x1 é menor ou igual a 19 por semana, que são 2 semanas. E para a última condição, ó, 3 semanas com caixa de maçã menor ou igual a 12 caixas. Então você tem 4 caixas por semana, no máximo. Pode estragar também. Pegando isso, vamos aplicar essas restrições no gráfico. Ó. Aplicando a primeira restrição, a gente obtém esse gráfico aqui. Esse gráfico a gente consegue obter com o GeoGebra. Só acessar o site do GeoGebra e inserir a equação. Aí você coloca um igual aqui, um menor igual, para saber onde que ela passa aqui. Então, aplicando a primeira restrição, a gente fica com essa área do gráfico. Agora vamos aplicar a segunda. Ó, a primeira é essa aqui de cima, aplicamos a segunda agora, ó como é que fica. Ó, você tem uma linha mais restritiva aqui e ela avança nessa parte de baixo. Vamos ver a diferença, ó. Aí ficou mais restritivo nesse trecho. Ou seja, aquela outra parte, depois nós não vamos precisar mais. Agora vamos aplicar
terceira aqui, ó, que é x1 menor ou igual a 19. Isso significa que a gente vai ter no máximo 19 melões. Aí vem essa linha aqui bem no 19, ó, tá vendo o 20 aqui? Então, o 19 é 1 aqui atrás do 20, ó. Então ele cria essa barreira aqui, que é esse limite. Aí a gente tem esse limite aqui, ó, o 19. Vamos para a próxima restrição agora. Na próxima restrição, a gente sabe das caixas de maçã que é no máximo de 4. Então é 4 para baixo que a gente tem disponível por semana. Então 3 semanas, 12. Então agora vai ser 4 na semana. Aí agora a gente tem as nossas 4 restrições aqui no gráfico. Essas 4 restrições no gráfico nós vamos avançar para fazer o exercício. Como que nós vamos proceder? Algumas dessas condições aí a gente já até vê que são redundantes, porque se essa aqui está restringindo e essa aqui restringe mais, então essa aqui é mais restritiva do que essa, então não precisa dessa aqui para esse trecho, ó, né? E como essa daqui restringe mais do que essa no trecho, então a gente vai ficar com essa daqui. Essa daqui restringe mais do que essa SS para essa parte, então a gente vai ficar com essa. E essa já foram as 4, né? Foram as 4. Aí agora nós vamos ver como fica tirando essas restrições que estão redundantes aqui. Vamos avançar então. Ó, o nosso foco vai ser essa área vermelha aqui. Essa área vermelha. Especificamente nesse trecho aqui, ó, que é o que ficou mais restrito. E aqui é o 00, ó. Então é importante a gente marcar esse ponto aqui. Então vamos dar um zoom nessa área vermelha, para a gente selecionar as restrições. Ó, essa restrição é essa restrição é essa e essa aqui é essa. A gente já consegue notar aqui que tem essa redundância dessa para essa e dessa para essa. Então a gente já fica nesse trecho aqui só com essa, e aqui a gente fica com essa. Então a gente só vai ficar com 2 restrições. Ó, essa aqui a gente pode eliminar porque está redundante. Aí eliminamos ela, essa aqui a gente elimina também porque está redundante. E aí ficamos só com essas 2 restrições aqui, ó. Essa que é x2 menor ou igual a 4 e essa daqui que é 17 melões mais 5 caixas de maçã menor ou igual a 180. Então, com essas 2 restrições que nós vamos resolver o problema. Vamos avançar. Agora o que resta aqui, ó? Agora resta pra gente aplicar a decisão do chefe de cozinha, que é 5. Em vista
limitação de recursos, ele decidiu usar 5 melões e 3 caixas de maçã para fazer a salada de fruta dele da semana. Então, aplicando essa restrição aqui, ela vira uma equação que a gente pode deslocar paralelamente, ó. Essa linha aqui é a linha dessa equação para esse ponto aqui, ó. Só que ela pode ser deslocada aqui paralelamente ao longo do gráfico, até você chegar no ponto ótimo. Nesse caso aqui, o ponto ótimo é essa quina, que vai dar a maior produtividade aqui dentro das nossas condições, ó. Por isso que ela vem parar aqui. Aí como que a gente descobre com essa informação? Quanto que nós temos aqui, ó. Vamos progredir então para descobrir quanto que é essa quantidade. Ela dá 59. Nós vamos fazer passo a passo, ó. A gente pega a condição que a gente tem, que é 17x1 mais 5x2 igual a 180, a gente faz igual porque está lá no limite. E x2 igual a 4, que é o limite também, é onde está o ponto aqui, ó. Aí vamos avançar. 17x1 mais 5 vezes 4, que é o x2, igual a 180. Com isso a gente chega que 17x1 é 160, que é 180 menos 20. E dividindo 160 por 17, x1 dá 9,4117. Agora nós temos x1 e x2, nós vamos aplicar aqui na fórmula que o chefe decidiu usar para a semana 3. Então 9,4117 mais 3 vezes 4 vai dar igual a 59,058, aproximadamente 59 saladas de fruta que vão ser produzidas aqui com essa nova receita do chefe que ele fez para economizar. Então a gente consegue fazer isso aqui de salada de frutas na terceira semana com essa decisão do chefe. Então, muito obrigado aí. Reveja a aula se achar necessário, refaça o exercício para entender direitinho. Acesse o GeoGebra, lance os gráficos para ver e bons estudos aí da pesquisa operacional.